Ele era o homem mais poderoso do mundo e, mesmo assim, morreu cercado por sorrisos. Quando um imperador romano morria, o império não entrava imediatamente em luto. Antes de qualquer anúncio público, portas eram fechadas, guardas posicionados e o silêncio se tornava a primeira ordem oficial dentro do palácio. A morte de um governante não era apenas um fato biológico. Era um evento político explosivo. Cada respiração final podia significar guerra civil, conspiração interna ou mudança radical no equilíbrio de poder. O corpo era levado para um salão reservado do palácio. Apenas médicos, oficiais e familiares tinham acesso, mas o que acontecia ali não era simples preparação para funeral. Era estratégia. A primeira decisão não tratava de cerimônia, tratava de narrativa. O Senado precisava definir se aquele imperador seria elevado à condição divina ou cuidadosamente apagado da memória oficial de Roma. Esse julgamento determinava o destino da linhagem, dos aliados e até dos inimigos. Se considerado digno, iniciava-se a apoteose. O imperador morto seria declarado Deus, sua imagem preservada, templos erguidos, moedas cunhadas eternizando seu rosto. Mas se visto como tirano ou ameaça, o ritual seguia um caminho silencioso e implacável. Estátuas poderiam ser destruídas, nomes raspados de monumentos públicos, retratos removidos dos edifícios. Era a condenação da memória, quando Roma decidia que aquele homem nunca deveria ter existido. Roma tinha o poder de matar um homem 2 vezes. Enquanto isso, o corpo era preparado com extremo cuidado, lavado, perfumado e vestido com trajes imperiais. Não como um simples cadáver, mas como símbolo político ainda influente. A exposição pública fazia parte do teatro do poder. O povo precisava ver o imperador morto, precisava confirmar o fim, precisava aceitar que algo novo começaria. Mas antes dessa exibição, decisões cruciais eram tomadas em reuniões fechadas. Quem assumiria o trono? A guarda pretoriana apoiaria o sucessor? O Senado concordaria? As províncias aceitariam a mudança? A morte era apenas o início de uma negociação invisível entre os homens mais poderosos do império. Se a sucessão fosse incerta, o anúncio oficial era adiado. A cidade mergulhava em suspense. Boatos percorriam as ruas e o medo crescia silenciosamente. Roma dominava a arte de controlar percepção. No funeral, o corpo era colocado sobre uma pira monumental. O ritual era grandioso. Sacerdotes entoavam fórmulas sagradas, enquanto a multidão observava em silêncio solene. Quando o fogo consumia o corpo, acreditava-se que a alma ascendia aos céus. Politicamente, aquilo simbolizava algo ainda maior. Era a transição formal de poder. Se declarado divino, uma águia era solta no momento da cremação. Ela subia aos céus como símbolo da ascensão celestial do novo Deus romano. Era teatro, mas era eficaz. O novo governante precisava dessa legitimidade simbólica. Sem ela, o trono era apenas uma cadeira cercada por ambição e traição. Nem todos os imperadores recebiam honra. Alguns eram enterrados discretamente, sem grande pira, sem discursos inflamados, sem celebração pública. O silêncio substituía a grandiosidade. Silêncio também era mensagem, e em Roma, mensagem era poder. A guarda pretoriana tinha papel decisivo nesses momentos. Controlava o acesso ao corpo, ao palácio e às salas onde o futuro do império era decidido. Frequentemente, eram eles que escolhiam o próximo imperador. O povo via ritual, mas por trás havia cálculo frio. Cada gesto público era planejado, cada símbolo carregava intenção política, cada palavra pronunciada no funeral tinha peso estratégico. O luto era obrigatório, mas a verdadeira disputa acontecia nos corredores escuros do palácio, longe da multidão. Alguns imperadores foram divinizados rapidamente, garantindo estabilidade.
Outros enfrentaram resistência feroz dentro do Senado. O julgamento pós-morte podia fortalecer ou destruir dinastias inteiras, porque em Roma, memória era a arma. Se lembrado como Deus, sua família ganhava força política. Se apagado da história, sua linhagem podia cair junto com sua reputação. Era uma segunda batalha, invisível, silenciosa e decisiva. Enquanto o povo chorava ou celebrava, a elite moldava o destino do império ao redor de um corpo imóvel. O ritual secreto não era apenas espiritual. Era mecanismo de controle, ferramenta de estabilidade e instrumento de manipulação coletiva. Ele reduzia revoltas, justificava sucessões e oferecia aparência de ordem em momentos de extrema fragilidade política. Sem esse ritual, Roma poderia mergulhar no caos a cada morte imperial. Mas mesmo com ele, guerras civis ocorreram, porque ritual não substitui ambição. Ainda assim, o processo se repetia, imperador após imperador, consolidando-se como tradição e depois como sistema político. Morte, silêncio, decisão, ritual, transição. Um ciclo que manteve Roma funcionando por séculos, mesmo sob tensão constante. Hoje vemos ruínas, colunas e estátuas fragmentadas pelo tempo. Mas o verdadeiro poder romano estava na habilidade de transformar morte em estratégia cuidadosamente calculada. Talvez o ritual mais impressionante não fosse a cremação monumental, mas a capacidade de decidir quem merecia ser lembrado e quem deveria desaparecer para sempre da memória coletiva. Porque em Roma, até depois da morte, o poder continuava sendo negociado. E às vezes, o destino de um império inteiro era decidido ao redor de um cadáver silencioso.